Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta terça-feira, 5 de setembro. Vitória Melo. Aos estragos em Braslândia, os ventos chegaram a 90 km por hora. Casas ficaram destelhadas e a gente acompanha neste momento o trabalho do Corpo de Bombeiros para retirar uma árvore que caiu em cima de um carro. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, Kenzo. Muitos moradores de Braslândia reclamam da falta de energia elétrica. Ao vivo a gente vai mostrar esse problema para vocês. E aqui comigo, Fernando Jordão também tem um destaque. Olha só, o GDF teria deixado de usar mais de 200 milhões de reais enviados pelo governo federal para a educação aqui do DF. Já te trago os detalhes. Aqui na nossa terceira tela a gente mostra ao vivo para vocês a volta para casa na EPCT, Estrada Parque Contorno. São os motoristas que seguem no sentido desse viaduto que liga Samambaia ao Recanto das Emas. Trânsito bastante carregado em todas as faixas praticamente aqui de quem segue nesse viaduto, então, de Samambaia para o Recanto das Emas, um gargalo no trânsito. A gente faz um giro agora na nossa câmera para mostrar para vocês a saída sul, do eixão sul aí na altura da quadra 206, trânsito também bastante carregado no eixão sul. E tem mais destaques para você. Assaltou um posto de combustível em Santa Maria. As imagens do circuito mostram a ação. DR quer identificar motoristas que brigam no trânsito e fazem perseguição entre os carros na Épia Norte. Acidente entre um ônibus, caminhão e 3 carros na BR-070 deixa 8 feridos. Professor de ginástica é preso por armazenar imagens de teor sexual. Bombeiros resgatam 3 adolescentes que foram à cachoeira e se perderam no caminho. Quais as orientações para quem quer fazer uma trilha? A gente te conta aqui. Já estamos no ar. Sete horas e 28 minutos, a gente abre essa edição mostrando para vocês como é que está a volta para casa na Épia, na altura do Colorado. Olha só, trânsito bastante carregado também aqui na Épia. Para os motoristas que seguem no sentido Sobradinho e também condomínios. Atenção redobrada para esses motoristas. A gente consegue ver claramente aqui muitos faróis aqui acesos. Então, em alguns trechos, a gente consegue ilustrar muito claramente que há alguns pontos em que os carros atingem velocidades bem baixas mesmo. Não há registro de acidentes nesse momento aqui na Épia, mas é importante que os motoristas redobrem a atenção, porque em alguns pontos aqui do Distrito Federal, em algumas rodovias do Distrito Federal, choveu forte ao longo da tarde de hoje. Por conta disso, a pista molhada, a gente sabe, nesse período do ano, a pista fica bastante escorregadia, os motoristas precisam redobrar a atenção. Não é o caso aqui na Épia, na altura do Colorado, mas a gente está vendo o trânsito bastante carregado. E olha, teve um acidente na BR-0, caminhão e 3 carros de passeio. Secretaria de Educação comete várias falhas no uso do dinheiro público e agora vai ter de devolver mais de 200 milhões ao Fundeb. Polícia procura assaltante de posto em em Santa Maria. Quer aproveitar também as belezas naturais aqui da nossa região sem correr risco de se perder? Então espera aí que daqui a pouco a gente vai dar dicas de especialistas para você não se perder em nenhuma trilha. A gente vai para um rápido intervalo e na volta seguimos direto, sem intervalo, sem pausa para vocês, com muitas notícias importantes para que você encerre o seu dia. Até já! SBT Brasília, segunda edição. Olha, o fim de tarde aqui no plano piloto até foi tranquilo quanto às chuvas, mas lá em Braslândia caiu muita água e é para lá que a gente vai agora ao vivo falar com a nossa repórter, a Vitória Melo, que acompanhou todos esses estragos e está acompanhando ao vivo, inclusive, o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros também, que está retirando agora os galhos de uma árvore que caiu em uma das quadras lá de Braslândia. É isso, Vitória? Muito boa noite para você. Conta para a gente o que aconteceu por aí.
É isso, Kenzo. Boa noite a você, boa noite a todos. Nesse momento, a gente acompanha esse trabalho do Corpo de Bombeiros, que está retirando uma árvore que caiu em cima de um carro. A chuva hoje à tarde aqui em Braslândia foi muito forte. Os ventos chegaram a 90 km por hora. Então, casas ficaram destelhadas, árvores caíram, muros das casas caíram. Então, foi um prejuízo enorme que os moradores ainda não conseguem calcular. Essa casa, né, onde esse muro caiu, a árvore caiu em cima do carro, é do Flávio. Vem cá, Flávio, conversar com a gente, porque foi um prejuízo enorme. Nem em casa você estava nesse momento, né? Boa noite. Não, eu estava trabalhando no momento. E aí, eu e minha esposa, a gente trabalha. E aí, quando foi lá para a base das 4 horas da tarde, aí que tinha caído a árvore em cima do carro, derrubado a cerca da minha casa e tudo. E só mora eu e ela aí, a gente ficou apavorado, né? Então a gente sai mais cedo do serviço para poder ver o que estava acontecendo. Chegamos aqui, a árvore estava em cima do carro. Duas árvores caíram ali, né? Duas árvores caíram em cima do carro. E ainda bem que não tinha ninguém, né? O susto foi muito grande, né? A chuva aqui foi muito forte. Muito forte, dizem que foi muito forte. Chuva de vento, né? Ainda bem que não tinha ninguém dentro do carro, né? E aí, além do prejuízo do carro, vocês também agora vão ter que reconstruir o muro da casa. Com certeza, com certeza. Inclusive, amanhã eu não vou nem trabalhar, né? Vou pedir meu chefe um dia de amanhã para poder consertar o muro da minha casa, né? Porque a árvore quebrou. Obrigada, Flávio. É isso, Kenzo, um prejuízo enorme. Inclusive, desde as 4 horas da tarde, os moradores aqui do setor Veredas de Braslândia estão no escuro. A energia acabou e até agora nada de voltar. A gente teve a informação que equipes da Neoenergia estão aqui no local, mas daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre essa chuva, esse temporal que caiu hoje à tarde em Braslândia. Kenzo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vitória. Olha, qualquer coisa, aciona a gente de novo aqui. Inclusive, a gente estava mostrando, se puder, a gente mostra mais uma vez aí para os nossos telespectadores. Olha só a chuva de vento que aconteceu ao longo da tarde de hoje em Braslândia. Essas foram imagens gravadas pelos moradores. Chuva muito forte, alguns outdoors e algumas placas ficaram retorcidas também, como vocês estão vendo nessas imagens. Árvores caíram em algumas quadras também de Braslândia. E essa imagem, pessoal, é do terminal rodoviário da cidade, completamente inundado de água. A água invadiu todo o terminal rodoviário de Braslândia, então, por conta dessa chuva forte que caiu ao longo da tarde de hoje. Daqui a pouco, é claro, a gente vai atualizar vocês sobre todo esse cenário. E olha, a polícia procura por um homem que há 4 dias assaltou funcionários e cliente de um posto de combustíveis em Santa Maria. Pelo circuito de segurança dá para ver o assaltante chegando a pé com um galão na mão. De repente, larga o galão e com uma arma anuncia o assalto. Em poucos minutos, pega o dinheiro de 2 frentistas e sai. As câmeras não mostram, mas pelo depoimento das vítimas, na sequência ele ainda rouba o celular de um cliente que estava abastecendo o carro. A polícia ainda não tem pistas do assaltante. E olha, o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, tenta identificar os 2 motoristas que brigaram no trânsito em pleno movimento intenso de carros na Épia Norte. Essas imagens foram gravadas por um terceiro motorista que passava ali pelo local. Vamos ver. O vídeo gravado por uma câmera de outro veículo mostra o momento em que o motorista do carro da faixa do meio arremessa um objeto no carro cinza. Depois, ele faz uma ultrapassagem e os 2 seguem a briga pela rodovia. O dono do veículo atingido tenta agarrar a janela com uma mão. O motorista acelera e vai atrás dele. Eles quase se chocam. Mais uma vez, o motorista joga o veículo para cima do outro e a perseguição continua com os 2 fazendo zigue-zague. Um deles freia e o outro parece encostar na traseira. O registro foi feito na tarde de segunda-feira, na Épia Norte, próximo a Sobradinho. Segundo o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, ainda não foi possível identificar os 2 veículos, porque provavelmente a câmera estava virada para outra direção. Se forem localizados, podem pagar cerca de R$4 mil pelas diversas infrações e ter o direito de dirigir suspenso. A Polícia Militar sempre recomenda
você nunca perseguir um outro veículo, seja porque levou uma fechada, ou seja uma briga ali porque estava procurando uma vaga de estacionamento, ou porque deu uma encostada no próprio trânsito. Por quê? O que pode acontecer? Um acidente, machucar alguém, se machucar, um pedestre, um outro veículo, e tomar uma proporção que a gente realmente não deseja. E olha, o GDF apresentou hoje novos ônibus 0 quilômetro que serão utilizados no transporte escolar. Foram entregues 40 veículos. No início do ano, mais de 110 veículos já tinham iniciado essa operação. Os ônibus escolares serão usados em todas as unidades, todas as cidades daqui do Distrito Federal. A meta é até o final do ano renovar 30% da frota, que hoje conta com mais de 900 escolares. 10 carros de fiscalização do serviço foram entregues também. 12 vans do projeto DF Acessível vão de pacientes com dificuldades motoras. Esse projeto ele leva esses pacientes da porta de casa até os hospitais e clínicas também em dias de tratamentos e de consultas. 3 adolescentes se perderam na mata da Cachoeira do Buriti, em Sobradinho. As jovens precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. O trio de meninas com idades entre 16 e 17 anos tinha como objetivo passar o dia na Cachoeira do Buriti. Para chegar até o local é preciso fazer um trajeto de quase 2 horas de caminhada. Elas chegaram lá por volta de 2 da tarde e acabaram esquecendo do horário de volta. No meio do caminho acabou escurecendo e elas se perderam em meio à escuridão. Uma delas conseguiu entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e enviar a localização exata de onde elas estavam. Cerca de 1h30 depois, as equipes localizaram as meninas. O Corpo de Bombeiros alerta que sempre que forem fazer uma trilha como essa, é preciso planejamento. É importante ter sempre uma pessoa que conheça o local, ou um guia, ou um planejamento mesmo prévio da pessoa para que volte para casa ainda em dia, né? Claro. Pois é, melhor evitar situações de risco, né? Então, além desses cuidados aí, do cuidado do horário e também do local das trilhas, ainda tem outras orientações e quem dá a dica pra gente é a guia de turismo Bianca Daia. Fala aí, Bianca. Escolha uma trilha que seja adequada ao seu condicionamento físico. Use sempre roupas leves, sapatos adequados para trilhas, leve seu lanchinho, um lanche leve, pessoal, leve sempre pelo menos 2 litros de água, informe pelo menos 2 pessoas o seu roteiro, o seu destino, a hora que você está indo, a hora que você pretende voltar. Sempre chegue nas trilhas com 100% de bateria, porque você provavelmente vai precisar. Deixe o seu mapa, o território baixado no seu celular. Não deixe o seu lixo para trás, leve ele de volta com você. Ou seja, pessoal, planejamento é essencial, hein? E olha, o Tribunal de Contas do DF encontrou falhas da Secretaria de Educação ao aplicar recursos do Fundeb. Foram mais de 200 milhões de reais que ficaram parados, sem uso. O Fernando Jordão explica tudo pra gente. É isso mesmo, Fernando? Boa noite. Boa noite, Kenzo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. É isso mesmo, Kenzo. 201 milhões e 700 mil reais para ser preciso. Dinheiro que você aí de casa pensa só poderia estar sendo investido na escola do seu filho para melhorar a condição da educação. Esse dinheiro é repassado pelo governo federal, pela União, ao GDF e deve ser investido na educação básica. É um repasse por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Aí o Tribunal de Contas do Distrito Federal verificou que do dinheiro recebido pelo GDF, 201 milhões e 700 mil reais não foram investidos na educação. A lei que rege o Fundeb ainda prevê que o dinheiro não usado, 10% dele, pode ser aplicado ainda no quadrimestre seguinte. Ou seja, nos primeiros 4 meses desse ano, o GDF poderia ter aplicado 20 milhões de reais. Também não o fez. Agora o Tribunal de Contas notificou o GDF para que ele preste explicações sobre essa diferença de valores aí num prazo de 20 dias. Kenzo, só para a gente ter uma ideia da importância do Fundeb, ele ficou de fora do teto de gastos, né, do arcabouço fiscal que veio para substituir o teto de gastos. Ou seja, é um valor que a União repassa que não tem limite para ser enviado à educação dos estados para que possa melhorar aí a educação dos nossos jovens.
Pois é, importantíssimo mesmo esse dinheiro, essa verba, né, Fernando? Muito obrigado pelas informações, pela atualização também desses dados. E olha, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso suspeito de movimentar 100 milhões de reais com dinheiro do tráfico. As buscas elas foram realizadas aqui no DF, em Goiás e também em Mato Grosso. Também foram determinados os sequestros de bens imóveis, bens móveis também, além do bloqueio de contas bancárias. Os envolvidos são investigados por tráfico de drogas com repercussão transnacional, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que é levar dinheiro para outros países sem autorização legal. Um idoso de 63 anos foi preso hoje por estuprar uma criança de 12 anos. O crime foi no final do mês de julho, quando a criança, a pedido do homem, foi fazer uma companhia ali para o filho dele. Os abusos foram na hora do banho da criança, na hora de dormir e também ao acordar. O menino ligou para a mãe e pediu para ir buscá-lo, né? Em casa, ele disse que o homem não era uma pessoa boa e logo relatou os abusos sofridos. A mãe, então, procurou a polícia e hoje o homem foi preso. O celular e o pendrive que estavam com ele foram apreendidos e devem passar por perícia. Se condenado, pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Ao vivo para Braslândia, onde está a repórter Vitória Mello, porque hoje a chuva foi rápida, mas deixou muitos estragos por aí, né, Vitória? Boa noite para você mais uma vez. Tem muitos moradores que estão reclamando da questão da falta de energia, não é isso? É isso, Kenzo. Os moradores aqui do setor Veredas de Braslândia estão sem energia desde as 4 horas da tarde. A chuva, o temporal que caiu aqui na região fez diversos estragos. Nós recebemos vídeos do momento desse temporal, chuva forte, assustadora, que destelhou casa. Inclusive, estamos acompanhando neste momento o trabalho do Corpo de Bombeiros, que está retirando uma árvore que caiu em cima daquele carro ali do outro lado. Então, os militares estão ali fazendo todo esse trabalho de rescaldo, mas enquanto isso, alguns moradores, inclusive, acompanham aqui, porque eles estão sem energia em casa, né? Então, eles estão querendo saber quando deve voltar essa energia, porque até agora eles estão no escuro. Uma chuva forte, ventos que chegaram a 90 km por hora, os ventos saíram fazendo estragos, o vento derrubou árvore, destelhou casas. Conversamos com uma moradora que teve um prejuízo enorme, um prejuízo ainda incalculável. E fica aí o alerta, porque de acordo com o INMET, as chuvas devem continuar nos próximos dias, pelo menos até quinta-feira, Kenzo. Obrigado, Vitória, pelas informações e pela atualização. Qualquer coisa também aciona a gente de novo, então, para você voltar atualizando para a gente esse cenário lá de Braslândia. E olha, um professor de ginástica de 34 anos que dava aulas em uma academia da Asa Norte foi preso por armazenar imagens de teor sexual. A denúncia foi feita por um homem que conheceu o professor em um aplicativo de mensagens. O autor passou a ser investigado após uma pessoa comparecer aqui na delegacia e informar que durante uma conversa que manteve com o autor em um aplicativo de encontros sexuais, este teria lhe enviado vídeos contendo cenas de nudez e cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. A pessoa que recebeu essas imagens, ela ficou estarrecida, disse que aquilo era pornografia infantil, que ele poderia ser preso pelo crime de pedofilia e compareceu aqui à delegacia para comunicar os fatos. Em depoimento, o autor negou já ter praticado atos sexuais com crianças ou adolescentes. Na casa dele, foram apreendidos um tablet e um notebook que serão avaliados pela perícia. Ele foi autuado por armazenar e transmitir vídeos contendo cenas de sexo envolvendo crianças ou adolescentes. Agora, às 7 horas e 49 minutos, a gente mostra para vocês um acidente que travou o trânsito na BR-070 no sentido Águas Lindas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão, um ônibus e 3 carros se envolveram em uma batida. Olha como é que ficou o estado do ônibus, pessoal. 8 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Os bombeiros do DF também foram acionados para atender 2 dessas vítimas. E a Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou a registrar no sistema do SUS a ocorrência de casos crônicos da doença de Chagas. As notificações, elas devem melhorar para esses pacientes.
Entre os anos de 2019 e 2021, a doença de Chagas matou, em média, 275 pessoas aqui no DF, segundo dados do DataSUS. A Secretaria de Saúde já monitorava os casos agudos da doença, quando há sintomas da infecção, como febre e inchaço no rosto e nas pernas. Mas os casos crônicos, em que a pessoa doente há anos sofre complicações cardíacas, como o aumento do coração, ficavam subnotificados. Só que agora isso vai mudar. E já é uma notificação compulsória dos casos agudos, agora também dos casos de pessoas crônicas. Então, ou no momento do diagnóstico, ou quando já é reconhecido no momento da consulta. Então, esse sistema está em implementação, os servidores, os trabalhadores, os profissionais de saúde estão sendo treinados para fazer esse registro nesse sistema do SUS Notifica, que é o mesmo sistema que já vinha notificando, ele é novo, mas já vinha notificando, por exemplo, a Covid. A doença de Chagas é causada por um protozoário que pode ser encontrado nesse bichinho aí, o barbeiro. Aparecida Caetano foi picada pelo inseto ainda jovem, quando morava na área rural de Goiás, mas só descobriu a doença anos depois. Quando eu fiz os primeiros exames do pré-natal, que eu descobri que o barbeiro havia me picado. E hoje, infelizmente, tenho chagas no coração, meu coração já está muito inchado. Já tive alguns infartos causados por isso e sobrevivo. E meu pai morreu com 40 e poucos e a minha mãe morreu com 52. Então, todos dois pelo mesmo motivo, chagas. De acordo com o Ministério da Saúde, o DF é a terceira região do país com maior índice de vulnerabilidade para chagas crônica, atrás somente de Goiás e Minas Gerais. Em muitos casos, os pacientes foram infectados em outro local, mas residem na capital federal e, por isso, precisam de serviços de saúde específicos na rede pública. O monitoramento vai permitir o avanço nas estratégias de saúde. Nos últimos 2 anos, foram registrados 100 domicílios com barbeiro aqui no DF. Até maio deste ano, mais 7 residências. A maior parte na área rural. Se você vir esse bichinho por aí, avise a Secretaria de Saúde. Primeira coisa, ela tem que tentar, de uma forma cuidadosa, pegar esse inseto, E pegar esse inseto botando um vidro em cima, embocando, tapando e trazendo para a gente aqui, para a gente identificar se ele é de fato um barbeiro ou não. Porque o mais importante da vigilância do barbeiro é isso, é você saber onde que ele está, para a gente, ir lá para poder acabar com aquele foco. Vamos dar uma olhada agora no trânsito, EPGU aqui na nossa tela, trânsito bastante carregado, então, para os motoristas que seguem na altura da entrada do Guará. E trânsito pesado, mas ele está fluindo bem, sem registros de acidentes nesse momento, viu? É importante redobrar a atenção nessa volta para casa. Agora, 7h53. Quero agradecer muito a sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Uma ótima noite para você. Até lá. What?